Olá, tudo bem? Sou o Vinícius Correia Quintela, acadêmico do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Amapá, oitavo semestre. E hoje, pessoal, eu vou falar aqui sobre o campo elétrico. É um assunto de eletrostática, né, da unidade de eletrostática, da disciplina de Física 3, tá bom? E vamos lá, eu vou utilizar aqui o simulador PET Colorado e eu vou explicar este assunto, tá bom? Vou ler aqui alguns conceitos e fazer a explicação e utilizar o simulador. Bom, gente, o que é o campo elétrico? A gente diz que o campo elétrico, gente, é uma grandeza vetorial, portanto, tem direção, sentido e módulo, ponto. Não, bom, é usada para definir, no caso, o quanto de força, né, elétrica é aplicada em relação a uma carga, né, de prova, né, claro, considerando uma carga fonte, né. Por exemplo, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. É só fazer a relação Newton, unidade de força, Coulomb, unidade de carga. Portanto, o quanto de força é aplicado em relação a uma carga? Claro, por unidade de carga, né, que é por Coulomb. Cuidado. Bom, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma carga positiva, pessoal. Pode perceber que é gerado um campo elétrico ao redor desta carga, né? Portanto, se eu colocar aqui uma carga positiva também, né? Se eu colocar aqui uma carga positiva, deixa eu só ajeitar aqui que eu não quero a ideia ainda dessas linhas de campo. Se eu colocar aqui uma carga positiva, né, eu digo o quê? Que essa carga positiva aqui, que olha, eu estou mexendo, é uma carga fonte. E essa outra carga positiva aqui, eu digo que é uma carga de prova. Portanto, essa carga aqui de prova vai sofrer influência dessa carga fonte que gera esse campo elétrico. Portanto, né, eu acharia muito legal se nesse simulador tivesse, né, o aspecto de vetor força elétrica e o vetor campo elétrico, né, nessa parte aqui clássica da explicação do campo elétrico. Por exemplo, o vetor força elétrica, né, estaria no mesmo sentido que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, pois carga positiva com positiva se repelem. E as linhas de campo, como saem da carga positiva, então o vetor campo elétrico estaria na mesma direção e mesmo sentido que o vetor força elétrica. Mas é uma pena que essa simulação não permite essa parte do assunto aí clássico. Se fosse uma carga negativa, né, essa carga de prova sofria influência dessa carga positiva aqui, né, esse campo gerado. Portanto, o vetor força elétrica e o vetor de campo elétrico estaria na mesma direção, mas de sentidos diferentes, né? Pois carga positiva com carga negativa se atrai, né? E o vetor campo elétrico vai estar direcionado no sentido contrário ao da força elétrica. Então, eu acho um aspecto necessário e válido, né, de ser falado aqui, que era para ter isso nessa simulação, mas a gente não permite, tá bom? Bom, gente, eu já expliquei isso. Falando de novo, né, a ideia do campo elétrico é uma grandeza, né, que diz o que? O quanto de força é aplicada em relação a uma carga, né, para ela se repelir ou se atrair. Claro, depende com relação aos valores, né, dos sinais no caso das cargas, né. Bom, vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Vale ressaltar também aquelas duas fórmulas de campo elétrico, né? Tem aquela primeira fórmula que diz o quê? Que o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga fonte, né? No caso em módulo, claro, dividido pela distância ao quadrado. Portanto, o quê? Qual é a ideia da primeira fórmula? Por exemplo, aqui eu tenho esse sensor, eu quero calcular o campo elétrico a essa certa distância aqui nesse perto ponto. Então aquela fórmula é aplicada, né? No caso, é só pegar o valor da constante eletrostática, multiplicar pelo valor em módulo, claro, da carga fonte, que gera esse campo elétrico, como mostra aqui na simulação, e dividir, no caso, esse valor, né, pela distância ao quadrado, né? Bom, podemos perceber também aqui já nessa parte da simulação que sempre quando a distância vai aumentando em relação à carga, a intensidade do campo diminui. Pode perceber que o vetor campo elétrico aqui, no caso, como mostra esse sensor, é nulo, não tem, olha. E quando eu diminuo a distância, a intensidade do campo aumenta, olha. Olha como o vetor está cada vez maior. Então, em módulo, é muito maior a intensidade do campo aí. Se eu colocar aqui uma carga de prova, ixi, ela vai se atrair absurdamente, porque por causa que carga positiva com negativa se atrai, né? E ela está muito perto. Se ela estivesse bem longe aqui, olha, por exemplo aqui, bem aqui, olha, cada vez menor a intensidade do campo. Então a intensidade aqui seria menor, né? Pois ela está a uma distância maior. Bom, vale ressaltar aqui também, né? A outra fórmula, né, com relação ao campo elétrico, eu digo que o campo elétrico é igual
a força elétrica, né, dividido pelo Q. No caso, o Q é o valor da carga de prova e o F é a intensidade da força elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho aqui uma carga negativa. A gente sabe que carga positiva com negativa se atrai. Portanto, se eu tivesse aqui nessa simulação o vetor de força elétrica, estaria no sentido contrário do campo elétrico, né, do vetor campo elétrico. Portanto, a intensidade da força elétrica dividido pelo valor da carga de prova, eu tenho aqui o valor do campo elétrico, né? Esse valor do campo elétrico é o campo gerado, a intensidade do campo que é gerado pela carga-fonte. Quem é a carga-fonte? Essa daqui, tá bom? Então você pode perceber, né, que é meio, não é difícil, mas é meio complexo de entender este assunto, tá bom? Bom, gente, é legal também falar, né, sobre as linhas de campo. Agora que eu vou falar, você já pode ter percebido aqui na simulação que tem algumas setas, né, que sempre ficam saindo da carga positiva. Então essa é a ideia. Bom, tem a ideia de linhas de campo ou linhas de força, é o mesmo nome. Quando eu tenho uma carga positiva, as linhas de campo saem da carga, é como se fosse um ouriço. E quando eu tenho uma carga negativa, as linhas de campo entram, como mostra no caso aqui esses segmentos, né? Pode perceber que as linhas de campo sempre vão entrar na carga negativa. E quando tem a carga positiva, as linhas de campo saem. Na verdade, pessoal, a ideia essas linhas de campo, na verdade, não existe setas, não existe isso. A ideia das linhas de campo é demonstrar como é que funciona o campo elétrico, não é verdade? Bom, podemos perceber aqui, de acordo com o sensor, que sempre o vetor campo elétrico vai estar saindo, né? Na verdade, sempre vai estar no mesmo sentido que as linhas de campo em relação a uma carga positiva. E quando eu tenho uma carga negativa, as linhas de campo, né, você sabe que entram na carga, então o vetor campo elétrico também vai estar no mesmo sentido que as linhas de campo. Então pode ver essa diferença, né? Bom, vale ressaltar também o espectro do campo elétrico gerado por duas cargas positivas. Você pode perceber que as linhas de campo não se conversam, olha, não se conversam. Por quê? São cargas de mesmo sinal. Portanto, elas vão se repelir. Se elas vão se repelir, portanto, aqui no centro, né, a intensidade do campo é nula. É zero o campo elétrico aqui, né, no centro, em relação a essas duas cargas positivas. Pois a ideia, de acordo com o princípio eletrostático, é a ideia de elas se repelirem. Pode perceber também que se eu vou me aproximando de uma das cargas, aí já vai ter uma intensidade do campo, olha o tamanho do vetor, cada vez maior, né? Mesma coisa para o outro lado. E pode perceber que sempre vai estar no mesmo sentido que as linhas de campo, ou esses segmentos aqui, né? Ó, sempre vai estar aumentando de acordo com que a distância diminui. Ó, quando é aqui no centro, em relação a essas duas cargas, né, é nula. Agora, como é o espectro do campo elétrico gerado por duas cargas negativas, duas partículas carregadas negativamente? A ideia é essa daqui, né, ó. Portanto, é a mesma ideia. Aqui no centro, em relação a essas duas cargas, o campo elétrico é zero. É nula a intensidade do campo aqui. Por quê? Cargas de mesmo sinal se repelem. É a mesma ideia, olha. Só que aqui, no caso, o vetor campo elétrico, né, vai estar no sentido diferente, como se fosse uma carga positiva, né? Ó, pode perceber. Mesmo sentido que a linha de campo, o vetor campo elétrico. E de acordo que vai diminuindo a distância, né, aumenta a intensidade do campo. A mesma ideia para o outro lado, ó. Né? Portanto, né, é legal essa parte da simulação. Ainda tem aqui, ó, bem aqui já é zero, ó, zero. Bom, vale ressaltar também a ideia de dipolo elétrico. O que é dipolo elétrico? Já diz o nome, é a junção, no caso é a relação, né, de duas cargas. Bom, eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Essa é a ideia do dipolo elétrico. Você pode perceber que as linhas de campo se conversam, né, entre a carga positiva e a negativa. Portanto, as linhas de campo, você pode perceber, vai estar saindo da carga positiva e entrando na negativa. Então, por que isso acontece? Por que as linhas de campo se conversam? Por causa que carga de sinais diferentes se atraem. Lembrar do princípio eletrostático? Pois é. E pode perceber, de acordo com o sensor, que o vetor campo elétrico tangencia nessas linhas de campo, olha. Tangencia, sempre. Então, e aqui no centro já tem um valor de intensidade do campo, já não é mais zero. Né? Elas estão se atraindo, tem uma certa força elétrica, né, entre elas, uma intensidade de força elétrica, então a intensidade do campo também é válida aqui, não é verdade? E essa é a ideia, ó, pode perceber que, de acordo com que eu me aproximo, né, da carga positiva, a intensidade vai aumentando, e de acordo com que eu vou diminuindo, né, a intensidade ainda tem uma certa intensidade, mas é menor, pode perceber, porque a distância está
tá maior, né? Portanto, ó, outra ideia aqui em relação à carga negativa, né? E daí entra. Bom, gente, é isso, né? Vale ressaltar aqui também em relação à distância, né? Acho que eu já falei, mas pode perceber que se eu colocar um sensor aqui, um sensor aqui, um sensor ali, pode perceber, né, que de acordo que a distância diminui, a intensidade do campo aumenta, e de acordo que a distância aumenta, a intensidade do campo diminui. Ó, bem aqui nesse sensor, esse terceiro aqui, ó, esse aqui é zero a intensidade do campo, pois está uma distância muito grande. Portanto, ó, né, a distância e campo elétrico são grandezas inversamente proporcionais, né? Pois uma grandeza aumenta, outra diminui. Se aumenta a distância, diminui a intensidade do campo. Se aumenta a intensidade do campo, é porque a distância é menor, muito menor, né? A distância diminui. E é isso, gente. Eu acho uma simulação muito legal para se explicar a ideia das linhas de campo, o espectro do campo elétrico gerado por duas cargas positivas ou negativas, o dipolo elétrico, né? Mostrar também a ideia de intensidade do campo elétrico, de acordo que vai aumentando a distância ou diminuindo a distância. O único ponto que eu acho muito necessário e válido fazer essa crítica em relação a essa simulação é em relação ao assunto clássico de campo elétrico inicial, né? Para mostrar a diferença, né, em relação a uma carga à fonte e uma carga de prova. Eu acho muito importante essa parte do assunto e essa simulação não permite isso, né? Poderia ter também aqui o vetor de força elétrica para demonstrar, né? No caso que é diferente, depende em relação ao valor da carga fonte da carga de prova, é diferente, né, o sentido da força elétrica e o sentido do campo elétrico, né, do vetor campo elétrico, que é um campo elétrico gerado por uma carga fonte, né. E é isso, gente. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.